Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, os colegas, os alunos, todos vocês estejam bem, seus familiares e que a gente passe o mais rápido possível por essa pandemia, tá bom? Hoje eu vou falar sobre a publicidade profissional, aquela constante do artigo 39 e seguintes do Código de Ética e Disciplina, né? Aliás, é uma matéria extremamente relevante, extremamente atual, até pelo momento que estamos passando, para que você não cometa aí nenhum tipo de excesso aí nas redes sociais, nas lives, esse tipo de coisa, porque a gente está verificando que tem ocorrido diversos problemas aí relativos à publicidade profissional, que quando ela é praticada em excesso, você cai nas infrações do artigo 34 do Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, né? No 34 e nos seus incisos, principalmente no parágrafo terceiro e quarto do Código, né? O artigo 39, antes disso, percebam que em nenhum momento, nem o Estatuto, nem o Código, nem o Regulamento Geral, pessoal, fala de propaganda, né? E qual a diferença disso, publicidade e propaganda, né? Por que ele não traz propaganda? Porque propaganda é massa, é quando você quer atingir uma massa. Propaganda de televisão, propaganda de rádio, propaganda em jornal, né? Por isso que a ordem traz publicidade. Publicidade é dirigida para o meio jurídico. Então, por isso que ele só traz publicidade e nunca propaganda, né? E por que isso? Até para que ocorra um equilíbrio aí na advocacia, aos operadores de direito. Porque imaginem só, vamos falar de um grande escritório de advocacia com alta capacidade financeira. Ele teria suporte financeiro para fazer efetivamente uma propaganda, correto? Saíram algumas matérias aí, justamente agora se eu não me engano, na final de um programa aí de um certo canal de televisão, que é um dos principais canais hoje, com maior, principal quando eu digo de Ibope, né? Maior quantidade de pessoas assistindo. E era a final de um programa que eles fazem todos os anos e o pessoal fica confinado, então vocês imaginam mais ou menos o que eu estou falando. É que eu não quero fazer aqui propaganda para ninguém, mas o que aconteceu? Vazou ali mais ou menos que os patrocinadores ali para fazer uma propaganda naquele horário estava girando em torno de R$ 400 mil. Uma única propaganda num único dia. Por que a ordem não autoriza então a propaganda? Pessoal, para que haja um equilíbrio. Percebam que tudo que é autorizado pelo Código, pelo Estatuto e pelo Regulamento é para que justamente ocorra um equilíbrio. Um grande escritório teria uma capacidade financeira de efetivamente fazer uma contratação dessa num dia, numa final de um programa desse e fazer ali a propaganda do seu escritório. Mas e aquele outro que não teria esse tipo de condição? Não estaria ocorrendo aí uma concorrência em tese desleal aí entre os operadores de direito? É por isso então que é proibido, né? Ou pode para todos, para o pequeno e para o grande, ou não pode. E aonde que a gente vê principalmente isso? Rede social. A rede social não é gratuita. Se você quer participar de uma ou de outra rede social, ela a princípio ali não é gratuita, a não ser que for patrocinado ali alguma coisa que você esteja fazendo. Então assim, o pequeno pode ir lá na rede social e ter ali uma rede social do seu escritório. O grande pode ir lá na rede social, também ter uma rede social do escritório. Concordam que ocorre um equilíbrio porque é gratuito? Todos podem. Então, assim, todas as vezes que a gente verifica que possa ocorrer algum tipo de captação diferente aí de cliente, de uma forma indireta ou direta, pode perceber que é vedado. É por isso, né? Numa final de um campeonato de futebol, por exemplo, concorda que se fosse feito esse tipo de propaganda, quantas pessoas diretamente ou indiretamente você estaria ali atingindo com aquela sua propaganda, né? Poderia até ser uma forma de efetiva captação de clientela, né? Porque é a mesma coisa de uma liberação aí, de uma mala direta.
A gente sabe que mala direta é proibido. Para quem que você pode mandar uma mala direta? Você pode mandar para os seus clientes ou para os operadores de direito, para um colega que é advogado, alguma coisa assim. Mas você não pode indiscriminadamente ficar ou indistintamente ficar mandando aí mala direta. Ah, vou mandar a mala direta para todos os motoristas do estado de São Paulo, para que quem tiver problema com pontuação na carteira, eu faço recurso administrativo. Não, você não pode fazer isso. A gente sabe que já ocorreu coisas desse tipo, como também pessoas que supostamente teriam direito a fazer uma revisão de aposentadoria no INSS, né? Então, não sei de que forma, através de alguma publicação em diário oficial, alguma coisa assim, saiu uma lista ali de, por exemplo, quem foi deferido ali, um deferimento de alguma coisa, a pessoa fazia um cadastro, dali em diante, de ano em ano, ela mandava uma carta para aquela pessoa. Eu tive familiares que receberam esse tipo de carta. Olha, você tem direito a entrar com a sua revisão de benefício. Pessoal, não pode fazer isso, é proibido. Né? Aquelas pessoas que ficam na porta do fórum entregando o cartãozinho, não pode fazer isso. Né? Isso é infração do artigo 34, está lá nas infrações do artigo 34 do Estatuto. Por que isso? Para que haja efetivamente um equilíbrio. O direito não é um produto. Não está numa gôndola ali para você vender um produto. Primeiro, para a pessoa te contratar, tem que existir uma relação de confiança entre o advogado e o cliente. Não é isso? Muitas vezes, o que acontece? São indicações de boca a boca. Você faz um bom trabalho para um cliente, aquele cliente fica sabendo que um colega está com um problema, ele vai lá e indica para aquele colega. Né? A gente sabe que é assim, ou as pessoas te procuram de uma forma, de outra, acaba te conhecendo, sabe que você é advogado, cria uma relação de confiança ali. Nós não vendemos um produto. É um trabalho intelectual. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, porque às vezes ocorre esse tipo de problema aí. Né? Esse tipo de carta, publicações em redes sociais, apesar de ser gratuita, de uma forma capciosa, que demonstre ali que você tem um conhecimento sobre aquilo para que a pessoa te procure. Ah, olha, ganhei um processo, todas as pessoas que comprarem carro da marca X, eu sei que esse carro tem um desgaste no amortecedor e tal, e eu ganhei um processo sobre isso. Então, todos vocês que comprarem, se tiver algum tipo desse problema, me procure. Você não pode fazer isso. É proibido fazer isso. Né? E, pessoal, desculpa, mas assim, ninguém fica procurando advogado no Google. Você fica pesquisando, você pode até fazer algum tipo de pesquisa. Ah, preciso de um advogado criminalista. Vai lá no Google. Não, ninguém faz isso. Né? Seria até, sei lá, arriscado um negócio desse, né? Nós vendemos um trabalho pessoal e intelectual, né? Tanto que a gente exerce uma atividade ali de meio, não é de resultado, não é isso? Então, assim, não é um produto que a pessoa compra ali na gôndola. Olha, eu quero uma caixa de direito penal, uma caixa de direito trabalhista. Não, não é isso. Então, assim, nunca, não tem em nenhum lugar do Estatuto, do regulamento ou do código de ética falando sobre propaganda, tá? Então tudo que for massa é proibido, é vedado, tá bom? O artigo 39 traz para nós o seguinte: a publicidade profissional do advogado tem caráter meramente informativo, foi o que eu acabei de falar. Saiu alguma legislação, você comentar e não você falar que se a pessoa tiver problema te procure, não para você falar assim, olha, para isso eu faço isso, ganhei uma ação. Não, caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Foi o que eu acabei de falar. É um trabalho intelectual. Né? Então, assim, quando você ocorre algum tipo de excesso, mesmo que a publicidade ela é permitida, mas quando ocorre um excesso até na publicidade que você faz, você configura ali, ela pode configurar a infração de captação de clientela. Então, cuidado com isso, o caráter tem que ser simplesmente informativo e não de uma forma que aquilo que você veiculou ali, de alguma forma, você possa captar as pessoas que estão lendo aquilo que você informou, tá bom? O artigo 40, ele traz o seguinte: os meios utilizados para a publicidade profissional
Pode ver, ó, publicidade, não fala-se em propaganda. Hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior, sendo vedados. O que são as diretrizes? Discrição e sobriedade, né? Aí ele traz no inciso 1º, a veiculação da publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. É vedado, ó. Sendo vedados, 2 pontos. Inciso 1º, a veiculação de publicidade por meio de rádio, cinema e televisão. Ele diz que você pode fazer publicidade, mas não por meio de rádio, cinema e televisão. Já trouxe aqui que é vedado. Então, inciso 2º, o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade. Você não pode botar no outdoor aí nas marginais aqui de São Paulo, na rodovia, um outdoor com uma publicidade ou propaganda do seu escritório. É proibido isso. Só para fins de conhecimento, na Flórida, nos Estados Unidos, é permitido. Quem pegar principalmente aquela estrada que liga Miami a Disney, ali, aquela estrada é a... Esqueci, não é a I-4, é outra estrada, que faz a ligação ali das duas cidades, né, de Orlando a Miami. Você, na estrada você verifica diversos outdoors de propagandas de advogado. Lá é permitido, né? E a maioria das propagandas diz sobre acidente de veículo, algum acidente de carro ali na estrada. Então, se você tiver um problema na estrada, com qualquer tipo de acidente, ligue para o advogado X ali. Só que lá é permitido, aqui não é permitido. E por que não é permitido? Novamente, para que traga um equilíbrio. Por quê? Esses outdoors também, ele é pago. Não é uma coisa barata de você deixar veiculando. O que pode ser que você limite as pessoas que podem fazer ou não. E todas as vezes que você causa um limite financeiro, vocês vão perceber que ele é vedado, né? Porque senão, novamente, somente grandes escritórios poderiam fazer um tipo de coisa dessa. Então, o que a ordem faz? Veda para todo mundo para que haja um equilíbrio, tá certo? Inciso 3º. As inscrições em muros, paredes, veículos, elevadores ou em qualquer espaço público. Pessoal, não pode fazer isso, né? Hoje em muro é mais difícil, mas há um tempo atrás ocorria muito ter publicidade ou propaganda em muros, né? Hoje já é mais difícil isso porque a gente teve uma nova regulação aí sobre publicidades, propagandas, controle do CADAN, né? do CADAN em São Paulo, e aí eliminou esse tipo de problema em muro, parede. Mas, mesmo que ele traz também veículos, mesmo que seja o seu veículo, você não pode colocar propaganda do seu escritório naquele veículo. Isso não se mistura com aquele adesivo que foi utilizado durante um tempo. Consulte sempre um advogado, mas ali não era um adesivo da ordem, né? Dizendo o seguinte, olha, consulte um advogado. Ele não disse qual era o advogado, não disse qual era o telefone, não tinha foto do advogado. Foi um adesivo que foi fornecido há um tempo pela OAB. Hoje eu acredito que nem tem mais, eu nunca mais vi esse adesivo aí. Mas você não pode, mesmo que seja o seu veículo ou algum veículo do próprio escritório, ele não pode ter qualquer tipo de inscrição do escritório, tá certo? Elevadores. Quando ele trouxe elevadores, eu acredito que sejam aquelas propagandas de mídia que ficam correndo dentro de elevadores ou em qualquer espaço público. Então, assim, isso é vedado, não pode. Muro, parede, veículo, elevadores ou em qualquer espaço público. Você não pode fazer nenhum tipo de publicidade nesses tipos de produtos, tá certo? O 4º diz o seguinte: a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculo entre uns e outras é vedado. O que é isso, pessoal? Por exemplo, contabilidade com advocacia, imobiliária com advocacia. Isso é muito comum, né? Corretora de seguro com advocacia. Qualquer tipo de vinculação da atividade jurídica com outra atividade é vedada. Não pode ter vínculo entre as atividades. Por quê? Uma pode captar para a outra.
Então isso é vedado, não pode fazer isso. Professor, mas tem aqueles imóveis que tem 2 salões comerciais embaixo, uma escada e em cima tem diversas salas. E eu quero alugar uma das salas, só que do lado é uma contabilidade, do outro é uma corretora de seguro, no final é um dentista e na outra sala é outra atividade. Como é que eu faço? Você tem que seguir algumas regrinhas. Você pode locar aquela sala? Pode, claro que pode, porque senão nenhum escritório da advocacia também estaria num prédio comercial. Aí nós estamos falando de 5 salas, mas num prédio comercial, quantas salas não tem num prédio de 20, 25 andares? E quantas atividades diferentes não tem ali? E como que a gente faz isso tudo diferente? O contrato de locação da sala no nome da advocacia ou no seu nome. Não fazer um contrato único locando as 5 salas, porque senão está a atividade em conjunto. Então, um contrato de locação só para a sua sala. Recepcionista não pode ser compartilhado entre todas essas salas, porque senão vira uma coisa comum. Se você vai ter recepcionista, só para atividade da advocacia. Sala de reunião não pode ficar compartilhando, né? Você vai ter que ter a sua sala de reunião. Arquivo. O arquivo do escritório tem que ser separado. Então, só aí eu já trouxe 4 itens. E para complementar, o quinto, o telefone não pode ser telefone único. Por isso que as recepcionistas são completamente diferentes. Significa que você tem que ter total independência ali da sua sala, do seu arquivo, da sua recepcionista, da sala de reunião e do seu telefone. Você pode ter escritório em qualquer lugar, não tem problema nenhum, desde que siga essa regrinha. E lá na placa que consta lá embaixo, não fazer nada em conjunto. Então você coloca lá, sala número 3, e advocacia, papapá. Não tem problema. Como ocorre aí nos prédios comerciais. Você não pode colocar advocacia e contabilidade, sala 3 e 4. Não, isso não pode. É incompatível com qualquer outra atividade. Entenderam, pessoal? Quinto, o fornecimento de dados de contato, como endereço e telefone, em colunas ou artigos literários, culturais, acadêmicos ou jurídicos publicados na imprensa, bem assim quando de eventual participação em programa de rádio ou televisão, ou em veiculação de matérias pela internet, sendo permitida a referência a e-mail. Então, por exemplo, você está dando uma entrevista ali, aparecer seu nome que você é advogado, né? Você não pode nem citar endereço e nem telefone. Você escreveu uma coluna, um artigo literário, alguma coisa, você não pode vincular nem endereço nem telefone, sendo permitida simplesmente a referência a e-mail. Por que isso? Para que não configure captação de clientela. Podem perceber que tudo que está vinculado à publicidade está vinculado à captação de clientela. Tudo que você se exceder, quase que fatalmente você vai estar ocorrendo na infração da captação de clientela. Certo, pessoal? 6. A utilização de mala direta. Eu já até tinha citado no começo, né? Então é vedada a utilização de mala direta. A distribuição de panfletos ou formas assemelhadas de publicidade com o intuito de captação de clientela. Aí ele traz um parágrafo único, exclusivamente para fins de identificação dos escritórios de advocacia. É permitida a utilização de placas, painéis luminosos e inscrições em suas fachadas, desde que respeitadas as diretrizes previstas no artigo 39. Que é? O que ele traz? Discrição e sobriedade. É disso que ele está falando, né? Então, a mala direta, pessoal, só não é vedada que você manda para o seu próprio cliente. É que a gente não fala que para o cliente é mala direta, porque para o cliente você manda um informativo. Então, ele colocou que é vedada qualquer tipo de mala direta. Mas quando você manda qualquer tipo de informação, nem que fica meio que configurada ali uma mala direta, mas é para o seu cliente, não existe a infração da captação, porque você não vai ocorrer na captação de cliente de quem já é seu cliente, né? Então, para o cliente, para outros colegas advogados, operadores do direito, você pode mandar esse tipo de informativo. Agora, para quem não é seu cliente, você não pode mandar, é vedado, correto?
O 41, artigo 41 do Código. As colunas que o advogado mantiver nos meios de comunicação social ou os textos que por meio deles divulgar não deverão induzir o leitor a litigar nem promover dessa forma a captação de clientela. Foi o que eu falei. Colocar ali uma tese que você implantou numa ação e ganhou um sucesso num certo tipo de recurso, falar que você, se alguém tiver algum tipo de problema, que lhe procure, qualquer forma que dê indício que a pessoa tem que fazer um contato com você, tem que te procurar alguma coisa assim, pode te causar algum tipo de problema. Por quê? Você induzir a pessoa é que é o problema. Agora, simplesmente informativo, olha, a tabela de pagamento de um benefício do governo vai ocorrer na data do seu aniversário. Entenda que para recebimento, informativo, sem nada, você não disse nada aqui. Ah, em caso você não consiga, te procure. Em caso de qualquer tipo de problema, eu posso entrar com processo judicial. Se você não conseguir, eu resolvo esse caso. Isso não pode. Você está induzindo a pessoa a te procurar, tá certo? Artigo 42. É vedado ao advogado, inciso 1º, responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social. Isso é um problema, né? A gente sabe que em alguns canais aí são sempre os mesmos ali que estão respondendo. Então, tomar cuidado com isso, porque assim, isso pode configurar que o responder com habitualidade a consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, né? Ele não diz quantas vezes, não diz a habitualidade se é 1, 2, 3 vezes por semana, mas assim, fica aqui ao entendimento do relator no processo de ética e disciplina se você for representado. Tomar cuidado com isso, que essa habitualidade à consulta pode te gerar algum tipo de problema. Por quê? Gera uma exposição excessiva que automaticamente você está na mídia toda hora e, claro que pode gerar uma curiosidade. Você está na mídia toda hora respondendo sobre um certo tipo de assunto, todas as pessoas que tiverem problema com aquele tipo de assunto, por mais que você não induza ela automaticamente ao problema dela te procurar, indiretamente, o dia que ela tiver problema, ela vai lembrar de você, porque você está toda hora ali, começa a ficar uma coisa maçante. Então, cuidado com a habitualidade. 2. Debater em qualquer meio de comunicação causa sob o patrocínio de outro advogado. Pessoal, você não deve nem comentar sobre a sua e nem debater sobre a sua, quanto mais contra a dos outros. Isso daí é extremamente, primeiro, é antiético, né? E fora de ser antiético, é imoral, tá certo? Porque quem somos nós para debatermos sobre a demanda de outro colega? Então, já pula fora disso para não se meter em confusão e não se meter em problema. 3. Abordar tema de modo a comprometer a dignidade da profissão e da instituição que o congrega. E lá também abordar tema que pode comprometer a posição de um colega ou esse tipo de coisa, também é antiético e imoral, né, pessoal? E também ir lá para ficar abordando o tema aí da instituição da própria OAB, eu acho que não é o local adequado. Se tiver algum problema com a OAB, você tome as medidas possíveis, não ir buscar esse tipo de e-mail, né? Divulgar ou deixar que sejam divulgadas listas de clientes e demandas. Por exemplo, colocar lá no site quais são os principais clientes. Isso não pode ser feito, pessoal. A gente sabe que isso é uma coisa comum, principalmente para prestadores de serviço que não sejam advogados. Por exemplo, o prestador de serviço de pressurizados, hidráulicos, e ele coloca lá, olha, principais clientes aqui. É uma forma de que um concorrente ou alguém também saiba para quem que se socorre numa prestação de serviço desse tipo. Na advocacia, não pode. E também colocar listas de demandas no site, por exemplo. Olha, demanda tal, eu ganhei, está aqui a sentença do processo, você tiver, mesmo no seu site, mesmo que você não envie aquela demanda para ninguém, você não pode divulgar ou deixar que seja divulgado, tá certo? 5º, insinuar-se para reportagens e declarações públicas. A gente sabe que muitas vezes quando algum famoso, alguém aí de reconhecimento televisivo, né,
alguns praticantes de atividades esportivas têm algum tipo de problema, tem filas lá de pessoas, a gente ouve falar, não tenho prova disso, senão eu tomaria as providências possíveis, né? Mas a gente ouve falar aí que procuram até oferecendo uma advocacia pro bono para quem não precisa de advocacia pro bono, né? Porque advocacia pro bono são para as pessoas necessitadas, tá certo? Mas simplesmente se insinua ali de uma forma de que pode prestar aquele tipo de serviço para quê, pessoal? Para ficar depois dando declarações públicas. Ah, eu advogo para fulano de tal, mas não diz qual é a forma que ele conseguiu se utilizar daquele e-mail. Podem reparar que quem efetivamente advoga para pessoas aí que são conhecidas, a gente diz nos meios televisivos, meios de rádio ou outros meios aí, não ficam dando esse tipo de declaração, pessoal. Você até evita para você não expor seu próprio cliente, por mais que ele esteja certo ou esteja errado, não é isso? Então, assim, cuidado com esse tipo de coisa, tá? Artigo 43. O advogado que eventualmente participar de programa de televisão ou de rádio, de entrevista na imprensa, de reportagem televisionada ou veiculada por qualquer outro meio para manifestação profissional, deve visar a objetivos exclusivamente ilustrativos, educacionais e instrutivos. Foi o que eu falei. Não entrar lá na causa, né? Sem propósito de promoção pessoal ou profissional, que é exatamente o que acontece quando você tenta fazer esse tipo de oferecimento gratuito de prestar um serviço para uma pessoa famosa por algum escândalo, alguma coisa assim, né? Até porque dificilmente essa pessoa irá te contratar, mas a gente sabe que já ouvimos falar, pelo menos, que tem pessoas que ficam com esse tipo de oferecimento, simplesmente para dizer que advogou para fulano de tal ou não. Para que isso? Para que causar exatamente uma promoção pessoal ou profissional. Ou ainda tivemos um caso recente, eu não vou dar o nome porque eu não sei que pé que está o processo ético disciplinar, que foi falar pedir uma entrevista coletiva para dar informações sobre o que estava ocorrendo. Pessoal, não pode fazer isso, tá certo? Não pode. Vedados pronunciamentos sobre métodos de trabalho usados por seus colegas de profissão. Claro, você não deve nem falar do seu e nem do dos outros, correto? Cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Tem processos, principalmente o pessoal que faz tribunal de júri, algumas indenizações, alguns escândalos, algumas coisas assim, que gera uma curiosidade aí da imprensa de querer saber quem é o advogado. Entramos em contato com o advogado para tomar informações. Às vezes o advogado até solta uma nota de esclarecimento à imprensa ali, porque é uma coisa necessária, né? Está dando uma repercussão tão grande, mas não de uma forma que cause uma promoção pessoal dele, uma promoção profissional. Não ele marcando uma coletiva de imprensa, por exemplo, tá certo? Lembre que tudo que está ligado à publicidade, ele diz no caput do artigo 39, discrição e sobriedade. É dessa forma que você deve agir, com discrição e sobriedade. O parágrafo único diz que, quando convidado para manifestação pública por qualquer modo e forma, visando ao esclarecimento de tema jurídico de interesse geral, deve o advogado evitar insinuações com o sentido de promoção pessoal ou profissional, bem como o debate de caráter sensacionalista. Se está falando de discrição e sobriedade, pessoal, né, isso é até repetitivo, percebam. Os artigos, ao que me parece, assim, eles vêm esmiuçando, né? Falam, olha, não pode, olha, isso é vedado, isso aqui, promoção pessoal e profissional, gera o quê? Captação de clientela. Artigo 44. Na publicidade profissional que promover ou nos cartões e material de escritório de que se utilizar, o advogado fará constar seu nome, nome social ou da sociedade de advogados, o número ou os números de inscrição na OAB. O que é isso? Para efetivamente você fazer uma identificação sua correta, né? Então, se você tiver sociedade de advogados, você coloca lá o nome. Pessoal, lembrando que sociedade de advogados é aquela devidamente constituída e registrada na Comissão de Sociedade de Advogados na OAB. É aquela que ganha um número próprio de OAB, que é o registro da sociedade. Não é você insinuar que você tem uma sociedade sem você ter a sociedade, tá certo?
Então, se você constar o nome da sociedade, você coloca o número da OAB da sociedade. E quando você constar o seu nome, você coloca o seu nome, que você é advogado, e qual que é o número da sua OAB, ou outros números de inscrição, que são as suplementares, né? Por isso que ele fala, ou os números de inscrição. Eu, por exemplo, tenho mais que uma OAB, porque eu tenho São Paulo, tenho Minas Gerais, tenho Espírito Santo, eu tenho algumas. Então eu poderia colocar os números de OAB. Eu coloco mais da definitiva, mas eu poderia colocar. Já na procuração, quando eu coleto procuração de algum cliente, eu coloco todos os meus números de inscrição, porque às vezes você vai atuar num estado, às vezes em outro. E por que a gente tem mais que uma? Todas as vezes que a gente ia advogar com habitualidade num estado diferente da nossa inscrição definitiva, acima de 5 ações por ano, nós temos que pedir a nossa inscrição suplementar naquele estado, porque você começou a advogar de forma habitual num estado diferente da sua inscrição definitiva, tá bom? O parágrafo 1º. Poderão ser referidos apenas os títulos acadêmicos do advogado e as distinções honoríficas relacionadas à vida profissional. Então você pode colocar lá todos os seus títulos pós-graduado, doutorado, mestrado, livre docente, professor, você pode colocar. E as distinções, o que é isso? As honrarias que você recebeu, a medalha de não sei o quê, medalha de honra ao mérito, tudo vinculado à área jurídica, à vida profissional, bem como as instituições jurídicas de que faça parte. Então, se você fizer parte, eu faço parte do Tribunal de Ética e Disciplina. Então, eu coloco lá, integrante da 20ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina, né? E as especialidades a que se dedicar. Então, eu me dedico à especialidade de direito penal, a de direito do trabalho, a de direito tributário. Isso você pode colocar. O endereço, seu e-mail, o site do escritório, que é a página eletrônica, o QR Code, porque hoje está muito comum isso, seu cartão, seu QR Code, né? A pessoa bate uma foto, sai os seus dados. Logotipo e a fotografia do escritório. O horário de atendimento e os idiomas em que o cliente poderá ser atendido. Efetivamente, esse parágrafo, ele regula tudo que pode constar no site do escritório. Se você está com alguma dúvida do que pode constar, basta você pegar o parágrafo 1º do artigo 44. Então, ali ele coloca tudo que pode constar. É exatamente isso, pessoal. Tá bom? Parágrafo 2º. É vedada a inclusão de fotografias pessoais ou de terceiros nos cartões de visita do advogado. Pode ter a sua fotografia no site do escritório, onde tem lá equipe. Clique na equipe por ordem alfabética, você clica na letra C do escritório que eu trabalho, vai sair meu nome. Você clica no meu nome, vai sair minha foto, um breve currículo ali, meu QR Code, né? No site. No cartão de visita você não pode colocar sua foto. Bem como menção a qualquer emprego, cargo ou função ocupada. No cartão, nada disso. No cartão é seu nome, número de OAB, endereço, telefone e site. Só isso. Atual ou pretérito, em qualquer órgão ou instituição, salvo o de professor universitário. Então, eu, por exemplo, poderia colocar no meu cartão nome da sociedade e o número da OAB da sociedade. Do outro lado, meu nome, advogado, professor e o número da OAB. Porque a única coisa que você pode colocar é professor. Por exemplo, lá, eu não poderia colocar que sou relator do Tribunal de Ética e Disciplina. Ele diz aqui que não pode, cargo ou função ocupado, atual ou pretérita, né? Pretérito em qualquer órgão ou instituição. Aí eu não poderia. Entenderam? No site pode, mas aqui ele está tratando do cartão de visita. Então, no parágrafo 1º, vocês têm toda a regulação para montar um site, o que pode e o que não pode. E no segundo, para montar um cartão de visita. Então, não há dúvida nenhuma do que pode constar. Sempre com sobriedade de inscrição, né? Artigo 45. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos. Estou tomando um chazinho aqui, pessoal. São admissíveis como formas de publicidade o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural. Então, vai ter uma feira científica ou cultural, alguma coisa assim, você pode ali sim fazer um patrocínio, desde que com esse fim. Assim como a divulgação de boletins por meio físico ou eletrônico sobre matéria cultural de interesse dos advogados, desde que sua circulação fique adstrita a cliente e a interessados do meio jurídico.
foi o que eu falei da suposta mala direta. Ele trouxe aqui como divulgação de boletim. Então, você mandar um boletim para um outro colega seu que é advogado, não há captação de clientela entre advogados. E se mandar para o seu próprio cliente, não há captação de clientela. O que você não pode é sair mandando boletim para todo mundo, aí pegando lista de e-mails, esse tipo de coisa e sair mandando boletim, tá certo? Então aqui também traz uma regulação quanto aos boletins. Eu já tinha falado sobre isso, mas o 45 trouxe aqui a regulamentação sobre o que eu falei. Artigo 46. A publicidade veiculada pela internet ou por outros meios eletrônicos deverá observar as diretrizes estabelecidas nesse capítulo. Da mesma forma, você tem que seguir a mesma descrição, sobriedade, cuidado para não gerar captação de clientela e daí por diante que já foi explicado. Parágrafo único. A telefonia e a internet pode ser utilizados como veículo de publicidade, inclusive para envio de mensagens a destinatários certos, desde que essas não se impliquem o oferecimento de serviços ou represente forma de captação de clientela. Como você pode usar o boletim, o site, as redes sociais, você pode usar a telefonia e a internet, desde que cuidado para não gerar nenhum tipo de captação de clientela. Você vê que ele vem esmiuçando para que não haja dúvida do que você pode e o que você não pode. Os artigos são extremamente claros. Eu trouxe um exemplo de cada um, até para que não houvesse dúvida nenhuma, correto? E, por fim, artigo 47. As normas sobre publicidade profissional constantes desse capítulo poderão ser complementadas por outras que o Conselho Federal aprovar, observadas as diretrizes do presente Código. Aqui, a gente encerra efetivamente a publicidade profissional. Espero ter ajudado vocês, pessoal, ainda mais nessa época de pandemia aí, com alguma informação útil e que eu tenha sanado qualquer tipo de dúvida, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tchau, tchau e até a próxima.